Gostaria de saudar a todos dessa igreja linda com a paz do Senhor, amém? Amém. É um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite para poder trazer a palavra do Senhor. Palavra poderosa. E disse já na última vez que vim, conversando com minha esposa e com alguns amigos, da alegria em rever alguns irmãos que viram bem pequenininho. Pastor Joel, Sodeiro, Robson, André, pessoas que fazem parte da minha vida, fazem parte do meu ministério, me viram crescer. Irmão Robson cansou de me acolher, e irmã André naquelas sextas-feiras, né, íamos para o monte, juntamente com o irmão Ronaldo, e crescemos ali, fomos crianças, adolescentes, jovens, hoje constituímos família, mas continuamos adorando o Senhor, que é o mais importante. Já foram apresentados, mas eu gostaria de apresentar novamente agora a minha esposa, Márcia, que se encontra ali, minha parceira, aquela que Deus colocou ao meu lado para me ajudar, estar junto comigo no ministério. Minha filha, Maria Luísa, que deve estar brincando por aí em algum canto, está na salinha. Uma benção. Meu pai, que já foi apresentado, eu queria fazer algo especial nessa noite. A banda já cantou, já ministrou, mas eu queria apresentá-los novamente como meus amigos particulares. Pessoas que Deus tem colocado para poder me ajudar. Meu irmão Bruno Menezes, né? Ariel, Davi, todos os amigos que aqui estão, né? O baterista que não faz parte do nosso ministério, mas está junto com a gente, o nome dele? Mateus. Mateus, nem quem pode dar um abraço, em nome de Jesus. Ontem nos abençoou bastante. Deixa eu abençoar, tá? Rodrigão, estamos juntos. Tiago, meu irmão, Maé, toda a sua família, muito obrigado por vocês serem meus amigos. Eu vou colocar com vocês. Glória a Deus. Tudo isso só acontece porque Deus coloca amigos em nossas vidas, né? E como ontem eu aprendi, nós temos que estar com Ele, temos que estar rodeados de amigos. Estamos vindo de uma palavra abençoada, ministrada ontem sobre nossas vidas, que explodiu tudo e nos confrontou a adorarmos a Deus juntamente com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E nessa noite não será diferente, continuaremos adorando ao Senhor. Amém? Eu queria dizer para a banda algo que foi ministrado ontem, eu não sei se vocês entenderam, mas eu entendi dessa forma. Aquele povo que estava ali de Nova Iguaçu não foram ali para tocar, mas receberam o seu ministério. Vocês foram ali, não cantaram, não tocaram, mas foram cheios da presença de Deus. E isso é o que importa. Não é o homem que ele aparecer, mas que o Senhor Jesus ele apareça sempre em nossas vidas. Que Deus ele possa continuar abençoando essa banda linda, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, doutor Lucas. Capítulo 5. Em seguida, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Todos acharam, hein? Amém. Vamos ler até o versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram, e encheram ambos os barcos, todos os outros barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de almas. E arrastando ele os barcos para a praia, deixou tudo e o seguiram. Repita comigo: deixou tudo e o seguiram. Bem, abra a tua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Que diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Feche sua Bíblia, coloque ela no banco, erga a sua mão direita e repita comigo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar na leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Eu me esqueci do meu irmão Davi, que está ali atrás, que também me acompanhou desde a minha infância, ele me cristal. Vai, Davi. Estamos juntos, meu irmão. Deus te abençoe. Mas estamos aqui nessa noite para poder falar de algo que é um privilégio. É a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. E falar do apóstolo Pedro, ou do servo Pedro, do homem Pedro, é algo que muito forte e algo que eu gosto muito por ser uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, juntamente com Paulo. É um homem no qual eu vejo a extremidade da unção e do poder de Deus numa pessoa. E vendo e lendo a história de Pedro, eu vejo que como Deus ele age na vida do homem e na vida do ser humano. E como nós acabamos de louvar no último louvor que o Bruno cantou, sou humano, nós somos humanos. E por sermos humanos, nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Por mais que na maioria das vezes nós achamos que somos perfeitos. Por mais que na maioria das vezes nós achamos que as nossas habilidades nos tornam perfeitos para poder conseguir tudo aquilo que nós queremos. Não é verdade? Porque se temos uma boa condição financeira, achamos que somos bons na verdade. Somos perfeitos. Podemos comprar tudo que temos, porque temos dinheiro para comprar. Se estamos com a saúde em dia, achamos que somos perfeitos, porque o vizinho da esquerda ou da direita está enfermo, de repente ele está em pecado ou alguma coisa, nós estamos bem. Achamos, quem sabe, que somos perfeitos, mas na verdade nós somos humanos. E precisamos sempre da unção do Senhor sobre nossas vidas. Pois bem, lemos o texto que relata no livro de Lucas, capítulo 5, que eu quis ler porque relata de uma forma mais ampla. O doutor Lucas relatou de uma forma um pouco melhor, um pouco mais ampla do que os outros evangelhos, sobre o início da trajetória de Pedro. Preste bastante atenção. Antes de começar a falar dele, eu quero explicar uma coisa. A palavra de Deus, nós vamos começar a ler que no início, como nós lemos no livro de Lucas, capítulo 5, nós não vamos ver que Jesus e que nem ninguém chamava Pedro de Pedro, mas sim de Simão, porque Pedro não era Pedro, mas era Simão. Pedro tinha o nome de Simão, Simão Bar-Jonas, né? Bar-Jonas, e eu quero te explicar a origem desses nomes que Pedro tinha. O primeiro nome, que era Simão, que era o nome no qual ele era conhecido, no nome no qual todos o conheciam como pescador, não conheciam Pedro, mas conheciam Simão, que é um diminutivo, é um apelido, uma abreviação de Simeão, né? Então Pedro tinha o nome de Simão, que significa famoso. Repita comigo: famoso. Simão significa famoso. Pedro era
a tal ponto de que todos o olhavam e quando ele saía para pescar, todos diziam: vamos pescar. Por quê? Porque Simão saiu para pescar. Ele é perito em pesca, conhece o mar, conhece o tempo, conhece o melhor dia. Se ele está indo pescar, é porque o mar estava peixe. Simão era famoso. O segundo nome era Barjonas, que significa filho de João ou filho de Jonas. Que na Bíblia, na nossa Bíblia, nós vamos ver que filho de Jonas, mas outras traduções também diz como filho de João. Por isso, Simão Barjonas, ou seja, o famoso filho de Jonas. Quando nós temos alguém na família que fica famoso, né, as pessoas elas querem logo tomar o partido para ser quem é da minha família, é filho do meu primo, é filho de alguém. Então Pedro era titulado Simão Barjonas como filho de Jonas, porque ele era famoso. Então, através do seu nome, não somente ele, mas toda a sua família e sua descendência era conhecida. Pois bem, Jesus então entra, e nós vamos ver mais para frente que Jesus vai mudar o seu nome. Quem muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro, é Jesus. Quando que ele vai mudar? No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, como nós acabamos de ler. Jesus ele começa a dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, Simão Barjonas. Depois ele chama de quê? Pedro. Por quê? Porque tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer uma coisa antes de começar essa mensagem nessa noite. Quem sabe você tem nome, quem sabe você é conhecido como alguma coisa, um apelido aí fora, quem sabe alguém te conhece como qualquer tipo de coisa, mas nessa noite o Senhor ele te chama de pedra, porque sobre a tua vida está fundamentada a rocha consolidada, que é o Senhor Jesus. E sobre a tua vida o inimigo não pode tocar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Nessa noite o Senhor está na igreja, e é sobre você que ele está fundamentando a sua vida. Pois afinal de contas nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação dele. Nessa noite ele está nesse lugar, mas ele não está nas paredes, ele está habitando no teu coração, porque tu é terra, e sobre a tua vida ele fica. Pois bem, eu quero entender, eu quero te explicar, e não tem como eu ter entendido essa palavra no livro de Lucas capítulo 5, como ele começa a relatar. Jesus ele está no início do seu ministério ali, tinha acabado de vir e começar em si aqueles 3 anos e meio, no qual ele dá início ao seu ministério, institui os apóstolos, os discípulos, e começa a fazer os milagres. E o interessante é que a Bíblia ela vai nos relatar uma coisa muito forte, que os primeiros discípulos a serem chamados, a se tornarem discípulos, é Simão, o Pedro e André. Como? Olha como é que Jesus chama Pedro para poder vir para o seu ministério e se tornar apóstolo. Diz a palavra do Senhor que Pedro tinha acabado de ir para uma noite trágica, uma noite para ser esquecida. A maior frustração de um trabalhador é quando ele sai para trabalhar e volta para sua casa e ele sente que ele não conseguiu dar conta do seu trabalho. Ele fica: meu Deus, eu não consegui fazer, amanhã o dia vai ser tenso. Ele começa já a ficar pensando como é que vai ser o dia seguinte, porque ele não conseguiu dar conta daquilo que ele poderia fazer. E o pior ainda é quando nós sabemos que temos condições de dar conta daquela situação e não conseguimos resolver aquilo. Pedro estava no final de um dia desses, no final de um dia tenso, tribulado. Pedro tinha ido para o mar pescar, estava voltando juntamente com a sua família, seus sócios, como nós vemos, e não tinha pescado nada. Nada tinha vindo. Como que um homem chamado, considerado perito da pesca, conhecedor do mar, conhecedor se o mar estava para peixe ou não, sabedor se ele iria sair e ter uma boa noite de pesca, está voltando frustrado? Não tem nada. E eu entendo um primeiro ensinamento que a Bíblia me dá, que nem sempre os dias vão ser bons. Tem dia que a gente sai, irmãos, que a gente para poder pensar, era melhor a gente nem ter saído de casa. Era melhor ter, quando chega no final do dia, tu pensa: meu Deus, se hoje eu pudesse, eu não tinha saído de casa, hoje o dia não foi bom. Chega no final do dia, a vontade que você tem de chorar, de fazer alguma coisa, porque aquele dia não foi bom. O Pedro estava nesses dias. Você imagina como aqueles seus amigos que todos estavam ali em volta, todos nós sabemos que o ambiente de trabalho é assim, é um ambiente alegre, divertido, onde as pessoas uma encarnam na outra. Você imagina Pedro ouvindo: aí,
saiu da sua casa, quem sabe para procurar um emprego e não conseguiu nada. Quem sabe você chegou no seu trabalho pensando que hoje é seu dia, que você ia fazer acontecer, e nada daquilo que você planejou aconteceu, e você está pensando que teve um dia frustrado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o dia ainda não acabou. Quando está no final do dia, no final, no início da manhã, ali o dia amanhecendo, Pedro ele já está à beira do mar, à beira do rio ali. E para quem é pescador, já foi, ou é conhecedor um pouco da pesca, sabe que a pior coisa para um pescador é limpar a rede. A pior coisa para quem pesca com rede é a limpeza da rede no final do dia. Você imagina Pedro ali, tirando aquelas algas, tirando aquelas coisas que estavam presas naquela rede ali, jogando lá de fora, reclamando, murmurando da sua vida: não pesquei nada, hoje eu não vou conseguir levar o pão para o meu filho, hoje eu não vou conseguir, eu não tenho como levar dinheiro para casa, hoje o sustento que eu precisava, que eu estava contando que eu ia levar, não vou ter como levar. E as pessoas falando no ouvido, ele limpando aquela rede, limpando, quando de repente chega um homem chamado Jesus, a qual Pedro ainda não conhecia e ainda nem tinha ouvido falar. E Pedro, diz a palavra de Deus, que Jesus ele entra no barco de Pedro e diz: Pedro, vai para o meio do mar. Olha só, um homem no qual você nem conhece entra no meio da sua vida e começa a mandar você fazer aquilo que você está acostumado a fazer. Pedro olha para ele, imagina Pedro olhando para Jesus, tribulado, angustiado, porque não tinha conseguido nada, vai para o meio do mar. Quando chega no meio do mar, Jesus começa a pregar. Por que Jesus pregava no meio do mar? Naquela época nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, de microfone, caixa de som. Então nós sabemos que quando nós chegamos na praia começando a gritar, o eco vai. O vento vai levando. Então Jesus ele vai para o meio do mar e começa a pregar o seu sermão, e o vento vai trazendo, e todos que estão ali começam a ouvir, e todos ouvem, e Pedro também ouve. Pedro, num dia frustrado, num dia que não tinha mais como, não, Tiago, não foi dessa maneira que você chegou lá no culto? Acabou, foi reprovado, não tem como é que eu vou conseguir? Mas Deus prometeu, estou frustrado. Mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Quando de repente Jesus acaba o seu sermão, olha para Pedro: o que está fazendo? Eu Pedro, estou limpando a rede. Jesus olha para ele e fala: olha, lança a rede. Lança a rede. É interessante que no versículo 5, Pedro ele vai dizer: Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Eu já estou quase acabando de